Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Orá apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. Olá, boa tarde. Aqui é Arthur Mário, nosso grande comunicador do rádio. Gino Rondon hoje, né? Tá numa fase de exames, tratando da saúde. A gente vai, junto com a equipe, segurar a peteca aqui do Giro Notícias nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. Comemora-se hoje o Dia da Aviação e o Dia do Aviador Brasileiro. Um abraço, né, aos pilotos que cortam os céus do nosso Brasil. Equipe reunida para manter o bem informado com informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Marco Antônio Marrom na Central Técnica, Márcio Pena nas redes sociais e gerando imagens. O rádio do século XXI para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes. Eu sou Arthur Mário, geral da Rádio da Família 92,3 FM, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Giro Notícias. Giro Notícias desta quarta-feira, hoje na entrevista, vamos conversar com Samuel Reze e Edenilson Oliveira. 2020 vem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, debater com eles aí o que muda com esta nova lei entrando em vigência a partir do ano de 2020. Quarta-feira de decisão no futebol brasileiro. Flamengo e Grêmio se encontram hoje no Maracanã, na segunda partida desta semifinal da Taça Libertadores da América. Taça Libertadores da América 2019. Brasil! Ontem, o Boca Juniors, em Buenos Aires, derrotou o River pelo placar de 1-0. Só que o River, na primeira partida da semifinal, teve uma vitória de 2-0, levou a vantagem. O River classificado para jogar a final com o time brasileiro que se classificar na noite de hoje no Maracanã, hein? O primeiro jogo em Porto Alegre foi empate 1-1, portanto, hoje um grande jogo. Flamengo num grande momento, o Grêmio que tem técnico Renato Gaúcho, outra estrela vivendo um grande momento como técnico de futebol. Renato Gaúcho à frente do Grêmio e Jorge Jesus, o grande treinador, o português que comanda o time do Flamengo e que no Campeonato Brasileiro, né? Disparado aí, né? Muito bem, Mengão, nesta temporada 2019. Em destaque no nosso programa de hoje, no Giro Notícias, chineses estudam investir em 4 usinas de açúcar no Brasil. A notícia boa que chega, né, na área internacional com a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura do nosso país. Portanto, em mais uma missão oficial no exterior. Notícia de ontem que repercute ainda no dia de hoje. Investimentos dos chineses no agro brasileiro, setor de usinas. Importante notícia na economia. Portanto, daqui a pouquinho. E a notícia triste na manhã de hoje, na Inglaterra. Daqui a pouco Alex Nantes traz detalhes. A polícia da Inglaterra investigando ainda uma informação na madrugada. Um caminhão encontrado com 36 corpos, que será entrada de imigrantes. A polícia já identificou que o caminhão adentrou o território inglês, vindo da Bulgária. Daqui a pouco estas e outras informações. E no Brasil, o assunto do dia, Marco Aurélio, ministro do STF, vota contra a prisão de condenados na segunda instância. O relator foi o primeiro a votar e propôs também soltar presos que possam ser beneficiados, com exceções. O julgamento continua no período da tarde. E os desdobramentos aí, com relação à reforma da Previdência. Finalmente, ontem, o Senado votando a aprovação da reforma. Meio-dia, 12 horas e 8 minutos. Giro Notícias. Olha, na manhã de hoje, a 60ª etapa da Operação Lava Jato foi notícia já no Jornal da Hora, numa demonstração de que toda aquela corrupção anunciada pela Polícia Federal, o combate, enfim, Ministério Público em Curitiba,
É mais uma operação para desvendar aí empresas multinacionais que ganharam licitações e contratos junto à Petrobras. E o nome da operação de hoje, deflagrada pela Polícia Federal, é Tango e Cash, investigando, portanto, a multinacional argentina, desvios aí de 1,7 bilhão. A informação de hoje, portanto, nessa 60ª etapa da Lava Jato. 12h09, 12h09. Tem a questão da crise do PSL. Finalmente, o partido na Câmara dos Deputados, além da escolha do Eduardo Bolsonaro para ser o líder do partido na Câmara dos Deputados, o parlamentar sul-mato-grossense, Dr. Luiz Ovando, acaba sendo e com um perfil conciliador e, acima de tudo, com princípios de não só democráticos, mas de liberdade e justiça, o deputado sul-mato-grossense galgou, portanto, um espaço enorme, principalmente depois daquela entrevista que ele deu aqui no Jornal da Hora, com uma repercussão muito grande lá em Brasília, nas redes sociais, quando ele disse que ia seguir os princípios de vida, seguindo o presidente, o líder maior do seu partido, e também exigindo mudanças na direção do PSL, do partido, não só na bancada, mas também no partido. Necessita de transparência, de prestação de contas e de muita honestidade do presidente, que é o Luciano Bivar, deputado Luciano Bivar, lá do estado de Pernambuco. Portanto, Dr. Luiz Ovando declarou que vai buscar a solução para as brigas, tanto na bancada quanto no partido. Vamos desejar êxito e sucesso ao Dr. Luiz Ovando. 12h10, vamos conferindo com Humberto Ferretti a economia no agronegócio. Criadores de porcos do Paraná querem aproveitar o bom momento das exportações causado pelo surto de peste suína africana na China. O aumento dos embarques favorece todo mundo, já que reduz a oferta no mercado interno. Mas eles ainda não podem exportar. Nenhuma empresa do estado tem ação para vender para a China, mas o pedido já foi feito e muitas começaram a fazer mudanças para atender às exigências do freguês. Outro produto valorizado é o milho. A demanda está aquecida lá fora e aqui dentro do país. De um lado, os estoques dos compradores estão baixos. Do outro, o produtor está preocupado, por exemplo, com o impacto do clima ruim nas lavouras e bate o pé na hora de negociar. O resultado é que já são 5 semanas de preços em alta. Na última, o CPEA apurou um avanço de mais de 6% em São Paulo para R$ 43,00 a saca. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre aqueles que estão em alta, destaque para abacate breda e os pimentões vermelho e amarelo. Nos casos de mamão formosa, laranja, carambola, rabanete e batata escovada, por exemplo, os valores estacionaram. E entre os itens que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar melancia, goiaba, abobrinha italiana, mandioca, alface e manjericão. Giro Notícias. 12h12, 12h12. Ainda no agronegócio, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reuniu-se ontem, terça-feira, em Pequim, na China, com o presidente da COFCO, Jun Liu. No encontro, o executivo chinês informou que o grupo, maior processador de alimentos do país asiático, pretende investir em 4 plantas de açúcar no Brasil. Ficou acordado ainda a criação de um grupo de trabalho para debater uma política sobre o comércio de açúcar e etanol entre o Brasil e a China. No país asiático, a ministra Tereza Cristina destacou que o Brasil tem condições de fornecer cada vez mais produtos agropecuários de qualidade para o mercado chinês, entre eles o milho, sorgo, gergelim e amendoim. De acordo com ela, o país
pode diversificar suas vendas. Durante a visita à China, ela negocia a ampliação da pauta exportadora com a inclusão do caroço de algodão, proteína concentrada de soja, material genético avícola, melão, uva e miúdos suínos. Outro assunto discutido foi infraestrutura. A ministra propôs que os chineses invistam também em projetos de logísticas no Brasil, como ferrovias e portos, principal gargalo para o escoamento da produção agropecuária nacional. O representante do conglomerado empresarial chinês, Jun Liu, ressaltou a importância da agricultura brasileira para o mundo e confirmou que estará no país em novembro. Ele visita o Brasil junto com a comitiva do presidente chinês Xi Jinping para a cúpula do BRICS. A ministra Tereza Cristina tem demonstrado no comando da pasta e em sintonia com a equipe econômica com o ministro Paulo Guedes uma harmonia no discurso e na ação. Pontos para o governo brasileiro, especialmente nessa integração dos dois ministérios, da Agricultura e do Ministério da Economia. O discurso é idêntico do ministro Paulo Guedes com o da ministra, quebrando esse paradigma de não atração de investimentos internacionais no Brasil. Portanto, o segmento usineiro deve estar aí celebrando de maneira muito forte essa parceria, essa negociação encaminhada no dia de ontem pela ministra na capital chinesa, Pequim. Agora 7h15. Aliás, 12 horas e 15 minutos. Não estou no Jornal da Hora, hein, Rafaela Moreira? Boa tarde. Pois é, Arthur. Ô, Rafaela, a questão do transporte em Campo Grande foi alvo de uma série de debates aqui no jornalismo da Rádio Hora. E dentre os debates, a questão dos motoristas de aplicativos, a questão dos taxistas, mototaxistas, e a questão do transporte coletivo, aí o consórcio Guaicurus. O jornalismo da Rádio Hora provocou há alguns meses atrás aí a questão, numa pergunta do Dr. Miquimba, eu me recordo muito bem, ao prefeito Marquinhos Trade, aqui no Giro Notícias, sobre a idade da frota de ônibus. Tem notícias aí com relação a essa renovação da frota, ou não? Pois é, Arthur, o transporte coletivo é sempre pautado na Rádio Hora, devido ainda ser precário, né? O Vinícius Siqueira também é um vereador que toca bastante nesse assunto, também esteve com a gente aqui no Jornal da Hora. E o consórcio Guarcurus, junto com a Prefeitura Municipal, entregou ontem 20 dos 55 novos ônibus que devem integrar o transporte público de Campo Grande. Os novos veículos começam a rodar a partir de semana que vem, o que é uma notícia positiva. E conforme disse o prefeito Marquinhos Trade, os veículos ainda precisam passar por emplacamento e algumas estações elétricas. E explicou que o restante dos ônibus convencionais devem chegar no máximo até o dia 10 de novembro. O presidente do consórcio Guarcurus, João Rezende, informou que não há definidas ainda as linhas específicas em que esses novos ônibus vão circular. Os ônibus custaram mais de 16 milhões, sendo 300 mil cada. E caso os veículos viessem com ar-condicionado, Arthur, que era uma proposta do prefeito, o valor saltaria para mais 3 milhões, o que, segundo o presidente do consórcio, não seria viável. Então, ainda assim, né? Que bom que tem os ônibus, mas não tem ar-condicionado. É, triste, né? Giro Notícias, dando um pulo na redação às 12 horas e 17 minutos. E o boa tarde do Alex Nantes. Tudo bem, Alex? Boa tarde, Arthur. Tudo ótimo, e você? Pois é, a notícia, esse destaque internacional, notícia muito triste, desafio para as autoridades inglesas aí na manhã de hoje. Explica essa ocorrência lá na Inglaterra aí, Alex. É isso mesmo, Arthur, muito triste mesmo. A polícia britânica informou que encontrou 39 corpos no baú de um caminhão em uma propriedade industrial na região de Essex, leste de Londres, na manhã desta quarta-feira. O motorista do veículo é da Irlanda do Norte, de 25 anos, e foi preso por suspeita de assassinato. Segundo a polícia, os corpos são de 38 adultos e um adolescente. Até o momento não há informações sobre a nacionalidade das vítimas, nem se são imigrantes. A identificação das vítimas é uma prioridade, mas as autoridades já dizem que esse processo pode demorar por
para ser concluído, né? As circunstâncias e causas da morte ainda são investigadas. Nos últimos anos, muitos migrantes tentaram entrar no Reino Unido escondidos em caminhões ou embarcações que atravessam o Canal da Mancha, que liga o Calais, norte da França, né, e a Dover, que é sul da Inglaterra. Diante do reforço das operações de controle da polícia na costa estreiteira, a Irlanda se tornou uma opção nas rotas dos tráficos de pessoas, por sua fronteira aberta com o Reino Unido. Coisa séria, hein? 12 horas 19 minutos. Relator no Supremo vota contra prisão após condenação em segunda instância e a favor de liberar presos. O ministro argumentou que ninguém pode ser considerado culpado enquanto ainda houver possibilidade de recurso na Justiça. O Supremo retomou o julgamento sobre o tema nesta quarta-feira. Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta manhã para que seja alterado o entendimento da Corte e derrubada a possibilidade de prisões de condenados em segunda instância. Em seu voto, o ministro também determina a soltura de presos, exceto aqueles que possam ser alvo de prisão preventiva, como presos perigosos ou que representem risco à sociedade. O Supremo retomou nesta manhã o julgamento para definir o momento em que uma pessoa condenada poderá ser presa, se após condenação em segunda instância ou se somente quando se esgotarem todos os recursos. O caso do trânsito em julgado. Após a leitura do voto de Marco Aurélio Mello, a sessão foi suspensa até as 14h. Os demais ministros ainda devem apresentar seus votos, se houver pedido de vista. O julgamento pode ser adiado. Mais cedo, a AGU, a Advocacia Geral da União, e a Procuradoria-Geral da República apresentaram suas manifestações a favor da manutenção, execução provisória das penas. No voto, Marco Aurélio Mello afirmou que sua visão do tema é desde sempre conhecida. Olha, é um assunto tão complexo e polêmico que envolve também a questão regimental em torno da Constituição da República. 12h20, Alex Nantes, e qual destaque você tem nesta manhã aí na Assembleia Legislativa, no Parque dos Poderes aí? Foi publicada na manhã de hoje, né, no Diário Oficial do Estado, a lei de autoria do deputado Neno Razuk, que institui o Dia da Escola Bíblica no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, como forma de homenagear os cidadãos cristãos participantes do ensino da Palavra de Deus nas igrejas. A data comemorativa será celebrada anualmente todo o terceiro domingo do mês de setembro, Arthur. Tem projeto do deputado estadual Neno Razuk. O governador já sancionou, então? Sim, já foi publicado no Diário Oficial do Estado hoje. É um calendário, então, onde haverá uma semana ou um dia da escola bíblica? Será todo terceiro domingo do mês de setembro. Todo terceiro domingo do mês de setembro. Portanto, a partir de 2020, entra em vigência essa lei. Muito obrigado. 12 horas e 21 minutos. Tem ouvinte ligado aqui no nosso WhatsApp, 99911-9689, interagindo conosco. Boa tarde, meu irmão. Abraço, meu amigo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Passei agora pela rua 25 de dezembro, esquina com a Barão do Rio Branco. Vi que está tendo um tumulto em frente ao fórum, o Fórum Campo Grandense, com engarrafamento no trânsito. Inclusive, está aparecendo uma manifestação que será. Boa tarde, Ricardo. Da Copa Sul, registrando essa informação, portanto, né? Ali no fórum, na 25 com a Barão. 12h22, 12 horas 22 minutos, as dicas de finanças pessoais aqui no Giro com o João Victor Faedo. Olá, meu querido amigo. Você está pensando em investir ou já está investindo em algum novo negócio? Certamente você terá vários desafios pela frente. Um deles é a expectativa do retorno. Em geral, quando investimos em algo, logo queremos que haja um retorno e que comecemos a ganhar dinheiro com aquele negócio. Isso, sem dúvida, é necessário. Porém, em todo investimento, um fruto do espírito é necessário, a paciência. Muitos, por não terem paciência, acabam saindo dos negócios antes do tempo. Ou pior ainda, fazem investimentos de alto risco esperando um retorno alto em pouco tempo.
Sem paciência, a chance de tomar um caminho errado é muito grande. Quando investir, pense naquilo que está plantado. Se será uma árvore grande e frondosa, de muita sombra e frutos, ou um pé de alface. A árvore demora dezenas de anos para chegar em sua fase adulta. O pé de alface, algumas semanas. Mas veja a diferença dos resultados. Então, na hora de investir, pense nisso e tenha paciência. Deus te abençoe e até a próxima. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Se você é empresário do comércio, do setor de serviços ou da indústria, se tem uma startup ou é um jovem empreendedor, o Sicoob tem as melhores soluções para seu negócio, com taxas e condições que só a maior instituição financeira cooperativa do Brasil pode oferecer. Afinal, aqui a gente compartilha os resultados e se une para você chegar mais longe. Se é mais em conta, é mais na sua conta. Sicoob, faça parte. Para você que quer começar o dia de bem com a vida, preparamos um café abençoado com o melhor do sertanejo gospel. De segunda a sábado às 5 da manhã, Café da Hora. Sabe aquele pão fresquinho que você come todo dia pela manhã? Você encontra aquele pãozinho crocante. E também salgadinhos, sucos e doces, entre outras delícias. E todo dia tem chipa quentinha por apenas R$1. Aceitamos encomendas de doces e salgados. Padaria Doce Café, uma delícia de café. Rua Ana Luísa de Souza, 1517, Bairro Pioneira. Encomendas 3025-4855. 3025-4855. Rádio Hora 92,3 FM. Atenção, motorista de aplicativo. Chegou o Motora. A menor taxa é aqui. O motorista ganha mais. Venha ser o nosso parceiro. Cadastro liberado e vagas limitadas. É isso mesmo. O motorista ganha muito cada corrida. Venha ser um dos nossos motoristas. Um jeito novo de se locomover pela cidade. Carros novos, motoristas confiáveis e muito mais barato. Baixe agora o aplicativo. Baixe agora o aplicativo Motora e venha fazer parte da equipe Motora. Rádio Hora. A Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Aos finais de semana tem pintada urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. 92 FM. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12 horas e 26 minutos, com a equipe de jornalismo da Rádio Hora, Rádio da Família, 92,3 FM. Produzindo mais uma edição. Hoje o Gino Rondon, né, tá cuidando aí da saúde, meu grande camarada. Uma ótima recuperação para você, uma fase de exames aí. Afinal de contas, né, somos seres humanos, não é mesmo, Marco Antônio Marrom? E no mês de maio fui eu, né? Check-up, você também no ano passado, mas depois dos 60, né, Marrom? Check-up, check-in, pressão, enfim, pulmão, né? As questões relativas à saúde. Muitíssimo importante, né? 12 horas e 27 minutos, o Giro de Notícias até 1 da tarde. Olha, o jornalismo da Rádio Hora pela manhã de hoje, na edição do Jornal da Hora, entrevistamos hoje o vereador de Campo Grande, o veterinário Francisco, do PSB. O vereador falou de vários assuntos e o tema central da entrevista foi um seminário internacional do qual o vereador participou. Por conta do seu segmento profissional, é um grande debate que vem da medicina veterinária, e a medicina veterinária em Curitiba se reuniu com personalidades do segmento do Brasil e também personalidades internacionais. O vereador anunciou que até o final do ano estará promovendo uma audiência pública em Campo Grande para chamar a atenção da questão da saúde única, o homem, os animais e o meio ambiente. Achei super interessante essa proposição que vem da medicina veterinária no Brasil. Enquanto alguns segmentos da política brasileira foi compartimentando, né, as políticas públicas, né,
seja através de ações legislativas, ou seja, os poderes executivos, né, municípios, estados e a União, compartimentando as políticas públicas. E a gente vê um segmento no Brasil unificando políticas públicas, o que é mais inteligente, o que é mais interessante. Olha, absolutamente interessante. Até por algumas correntes de pensamentos que são muitas das vezes criticam esse compartilhamento de políticas públicas no Brasil. E aí, na verdade, é uma divisão para liderar, né? Para manter poder, ideologicamente falando. Ou seja, a unificação dos conhecimentos, a unificação das políticas acaba valendo muito mais, economiza e conscientiza de uma forma plena. Em busca da plenitude, portanto, o Saúde Única, evento que aconteceu em Curitiba, e o vereador estará se articulando com os diversos segmentos na área da natureza, do meio ambiente, nas políticas humanas e também no segmento aí, que envolve os animais. É impossível ter uma saúde plena sem essa unificação, de acordo aí com o vereador que compareceu no nosso Jornal da Hora na manhã de hoje. Estaremos acompanhando, lembrando e cobrando até o final do ano para que ocorra, de fato, um amplo debate neste sentido. 12h29, aqui no Giro Notícias, hoje, quarta-feira, nós temos o prazer de pautar o assunto, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigência logo mais em nosso país. E dois especialistas desse assunto, o advogado Samuel Riz e o Ed Oliveira. Edenilson Oliveira, especialista em segurança da informação e proteção de dados. É um prazer recebê-los aqui no Giro Notícias. Começar aqui com o Samuel Riz. Boa tarde, Samuel. Obrigado, Arthur. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para todos os ouvintes também da Rádio Hora, tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. E realmente, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei extremamente recente, ela foi sancionada no ano passado pelo presidente Michel Temer. Ela entra em vigor em agosto de 2020 e veio aí regulamentar uma série de atividades, né? Que é justamente a proteção de dados pessoais, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa resguardar o direito à pessoa natural, cada um de nós, termos os nossos dados pessoais protegidos, armazenados, transitados entre as empresas de forma regulamentada. Embora seja uma lei nova, ela é uma lei que ela desdobra de um regulamento europeu e de diversas discussões ao longo de décadas, né, relativas à privacidade das pessoas, né? E a gente pode resumir, ou melhor, dar um exemplo, você se imaginando a seguinte situação: uma jovem que precisa de um emprego, prepara o seu currículo, é só um exemplo, e passa numa farmácia antes de ir para a empresa, deixar o seu currículo, e compra um exame de teste de gravidez. Ela vai para a entrevista, ela é aprovada a princípio, tem o melhor desempenho lá nas entrevistas, e aí é reprovada no último minuto. Por que ela foi reprovada, né? Embora ela não saiba disso, a empresa que estava captando o currículo dela também era dona da farmácia, e eles souberam indevidamente que ela tinha passado antes e comprado um teste de gravidez. Então eles fizeram a correlação do nome da pessoa com a compra que ela fez na farmácia, isso é só um exemplo, e impediu ela de conquistar um emprego. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso é só um exemplo muito elementar, mas ela passa por isso também e vem trazer maior segurança para a sociedade em termos de comportamento das empresas. Interessante, hein, Samuel? Boa tarde, aqui é o Ed Oliveira, especialista em segurança da informação e proteção de dados. É um prazer recebê-lo aqui como técnico para alertar o nosso ouvinte, enfim, sobre essa nova lei. O que ela causa de impacto aí no dia a dia, Ed? Bom, primeiramente, boa tarde, Arthur. Obrigado pela oportunidade e estendo aí meus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Hora. Bom, conforme o meu colega colocou, a nova lei, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente usa a sigla LGPD, ela vai trazer uma nova visão de como as empresas devem coletar e tratar os dados das pessoas. Isso porque ela estabelece diversos princípios e é importante que todo cidadão entenda que, ou conheça a Lei 13.709, esse é o número da lei,
porque a ideia é que acabe com alguns abusos, né, que as empresas cometem quando coletam e distribuem dados. Outro exemplo bastante relevante é quando você, acho que todo mundo já passou por isso, né, Arthur, de receber um telefonema de uma operadora de telefonia que não tem nenhum tipo de relação comercial, por exemplo, e essa operadora está te oferecendo um plano ou alguma coisa e você se pergunta, como que ela descobriu meu telefone, como que ela sabe meu nome? A verdade é que existe uma indústria de venda de dados entre essas empresas e a ideia da lei é também impedir que esse tipo de situação ocorra, fazendo com que a empresa entenda que os dados pessoais pertencem ao cidadão e ela tem que pedir autorização, ela tem que obedecer um certo rito que a lei traz, ela traz definições de várias regras, traz diversos princípios, entre eles, por exemplo, a empresa, para coletar dados, ela tem que estabelecer uma finalidade e, em algumas situações, ela deve, inclusive, pedir a autorização do usuário para a coleta daqueles dados para que possa oferecer um serviço adequado ou oferecer um produto adequado. As empresas, então, terão que rever a forma como lidam com seus negócios e estabelecem relações comerciais com os clientes. E isso é interessante porque a ideia é exatamente essa, de devolver o poder ao cidadão dos dados, né? E ele tomar a decisão do que fazer com os seus dados da melhor maneira que ele achar adequada. Interessante, Samuel acaba de falar aqui, Samuel Riz, ou seja, essa lei que entra em vigor no mês de agosto tem um cheirinho de primeiro mundo de Europa, então, Samuel? Exatamente. Olha que sensação boa, até eu já sinto aqui no estudo, porque a gente, enquanto cidadão no nosso país, olha, criaram aí a lei do direito do consumidor, os PROCONs aí tem seus superintendentes e equipes tentando resolver o problema, filas e filas. A sensação que a gente tem é que o brasileiro ele é lesado, primeiro porque as agências reguladoras desse país, elas protegiam, vou falar até o ano passado, porque o novo governo Bolsonaro parece que já está mudando, estão trocando os diretores aí, enfim. Mas nós ficamos naquela sensação de que as instituições não protegem o cidadão. O governo Michel Temer deixou essa lei então, né? Sim, ela, como a gente disse, ela veio do desdobramento de uma lei europeia, ou melhor, um regulamento europeu, né, que é a GDPR, que é nesse mesmo sentido de proteção de dados pessoais. Na Europa, ela fez com que as empresas se adaptassem a tal ponto que as empresas que não se qualificarem, que não entrarem em conformidade com essa lei, não podem negociar com empresas que não estão em conformidade com a lei. O Brasil realmente acompanhou de uma maneira bem rápida, né? Foi no mesmo ano em que entrou em vigor na Europa, em 2018, nós sancionamos a lei aqui no Brasil para entrar em vigor em 2020. Ou seja, a gente está justamente naquele período que as empresas precisam utilizar para se adequarem à nova lei, ao novo formato de lei. E como você disse sobre a agência, né? Aproveitando o ensejo, já foi autorizada a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Até o final do ano, provavelmente, vai ser nomeado o presidente, vai ser nomeado todas as pessoas que vão compor essa agência para executar justamente a fiscalização e a manutenção dessa nova ordem regulatória, né, que entra em vigor no ano que vem. Interessante, hein, Ed? Eu gostaria de complementar meu colega dizendo que a lei estabelece duras sanções às empresas que a desobedecerem, né? Entre elas, multas aí que variam de 2% do faturamento anual da empresa, atingindo aí até 50 milhões de reais por infração. Ou seja, isso cobre não só a questão da empresa não obedecer à lei, mas com relação a não estabelecer dispositivos de segurança da informação, de segurança cibernética, né? Imagina um hacker invadindo e expondo os dados das pessoas. E se a empresa não se atentar a essas questões, ela pode então ocorrer em sanções que podem levar à aplicação de multas bem elevadas. Por exemplo, no comércio, você vai aqui em Campo Grande e eventualmente o caixa, na hora de pagar, pergunta, olha, você quer acrescentar o CPF aqui, não sei o quê, como é que é isso aí? Qual que é olhar? Esse tipo de atitude aí no comércio bate de frente com essa lei aí, não? Você sabe que despertou a nossa curiosidade também, né? Ao longo do nosso dia a dia, alguns momentos que a gente também é colocado frente a frente com essas perguntas, né? Por que você quer meu telefone? Por que você quer meu CPF? Nesse caso específico, Arthur, o CPF serve para fazer pontuação de score junto ao Serasa e aos órgãos de proteção de crédito. Por isso eles perguntam se você deseja colocar o seu CPF na nota. É opcional, né? É opcional, você não é obrigado. Mas é muito importante a tua pergunta, porque em vários locais em que a gente faz negócio, faz as nossas transações diárias, eventualmente perguntam até a nossa religião, ou perguntam a nossa cidade onde nasceu, o meu e-mail
qual a necessidade desses dados? É nesse ponto que a lei entra, né? Por que uma empresa de varejo precisa tanto saber a religião de uma pessoa? Se ela precisa explicar por que, é isso que a lei diz. Olha, interessante, essa Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigência a partir de agosto de 2020 e nós estamos aqui com 2 especialistas, já estudaram profundamente esta nova lei, o Samuel Riz e o Ed Oliveira, Samuel advogado e o Ed Oliveira, um técnico especialista em segurança da informação e proteção de dados. Dá uma paralisada aqui com a permissão dos dois aqui, para dar um giro na informação, os fatos que acontecem na cidade. Temos um ouvinte que volta a trazer uma informação lá do fórum, né, do Fórum de Campo Grande, ali, manifestação na 25 de dezembro com a Rua Barão do Rio Branco. Alô, boa tarde. Arthur Mário, essa manifestação que está tendo lá de frente ao fórum é a respeito daquele menino que mataram lá no Amsterdam, do aplicativo, e o assassino já está solto. Então, os motores de aplicativo, nós, motores de aplicativo, estamos fazendo a manifestação. Um abraço. Obrigado aí, motorista de aplicativo, explicando. Portanto, os motoristas de aplicativo estão fazendo uma grande manifestação em frente ao fórum. É a questão legislativa no Brasil, é a questão da lei. A gente, diariamente, tendo que pautar assuntos relativos às leis que emanam do Poder Legislativo e o Poder Judiciário que exercita o cumprimento dessas leis. Portanto, eu lembro daquele crime lá no Amsterdam, né? Em que o motorista do aplicativo foi assassinado lá pelo esposo da passageira, né? Ele foi solto e a informação chegou aos motoristas de aplicativo em Campo Grande que neste momento, segundo este motorista que acaba de participar conosco, ele confirma que eles estão pressionando o Poder Judiciário na questão da soltura do acusado, né, em processo, em inquérito policial de ter assassinado o motorista de aplicativo há alguns meses. Olha só, semana passada, o assassino, confesso, do ídolo mundial John Kennedy, John Lennon. John Lennon, assassinado no início dos anos 80, nos Estados Unidos, em Nova York, retornava para casa. A lei americana permite ao acusado, ao condenado, de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, ele tem direito a mais uma audiência para, quem sabe, ao se arrepender, ao passar por um processo de encontro com a verdade. Então, a semana passada, ele teve uma audiência, né, com o seu advogado e com o juiz lá nos Estados Unidos. E não mudou nada o depoimento dele, né? Mas isso é lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam. E também lá nos Estados Unidos, não tem esse lance de um médico fazer atestado, de um habeas corpus, considerando o estado de saúde do camarada, não. Olha, o José Maria Marinho, ex-presidente da CBF aqui no Brasil, ex-governador de São Paulo, né, há décadas e décadas, ele roubou. Ele cometeu crimes em território americano, utilizou bancos americanos enquanto presidente da CBF naquela Copa América, promovida no território dos Estados Unidos, os 100 anos da Copa América, e teve uma edição lá, uma Copa América especial. Transitou em bancos americanos, cometeu crime, está com mais de 80 anos, está preso. Não tem habeas corpus para bandido lá nos Estados Unidos. Diferentemente do Brasil, né? Em que o preso, seu advogado de defesa, consegue um atestado, consegue aí médicos, enfim, acabam dando atestados aí, e o camarada é solto. Esse caso aqui, da manifestação agora, em frente ao Fórum de Campo Grande, aí na 25 de dezembro com a Barão do Rio Branco, os motoristas de aplicativos estão protestando. Por que que o camarada que assassinou, matou o colega, já está solto? Interessante, não é? Eu estou fazendo a comparação da legislação brasileira, relembrando esse caso do assassino de John Lennon, que na semana passada teve o direito a mais uma audiência, não modificou nada, né?
não teve informação nova, ele continua na prisão. E relembrei o caso do José Maria Marim, porque velhinhos, né, os caras com mais de 80 anos aqui no Brasil, caso do Maluf lá, deputado, essa história toda, a legislação brasileira, como nesse caso aqui, o protesto que acontece agora aí, é uma crítica direta aos parlamentares do Brasil que fazem as leis e uma crítica direta aos juízes, enfim, aqueles que cumprem a lei e que colocam nas ruas os assassinos, os bandidos e muitos deles, ao serem soltos ou estarem com a tornozeleira eletrônica, continuam praticando crimes. Esse Brasil que precisa mudar de rumo, uma vergonha. E aí, os motoristas de aplicativo em Campo Grande estão protestando nesse momento. Que o recado chegue também aos parlamentares em Brasília. Agora, 12h44, nós vamos a um rápido intervalo. Voltaremos já já debatendo a Lei Geral de Proteção de Dados. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros e entrada para 20 de dezembro no carnê. Vem pro Feirão Nacional de Fábrica Nagazin. Cozinha ou roupeiro Hembris, 12 de 59,90 cada. Cama Box Queen com molas, 12 de 149,90. Cama Box Casal densidade 45, 12 de 109,90. Sofá 3 e 2 lugares, 12 de 89,90. Ofertas negociadas diretamente com a indústria. Feirão Nacional de Fábrica Nagazin. Móveis com entrada para 20 de dezembro. Sicoob Cooperativa, sistema financeiro cooperativo em ascensão em nosso país, financiamento para o setor rural, pessoa física, para o comércio e para a indústria. Sicoob Cooperativismo crescente em nosso país, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não é diferente. Compareça à agência Sicoob ali na Euclides da Cunha, esquina com a Rio Grande do Sul. Atendimento personalizado, atendimento a você, não importa o tamanho da sua empresa, não importa a sua conta pessoa física. Conheça o maior sistema cooperativo financeiro do país. Seja um cliente, busque soluções para o seu negócio, para a sua vida pessoal, financiamento nos mais diversos segmentos. Sicoob, Cooperativa Financeira. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Brumado Hotel, o melhor do conforto para você e sua família, com tarifas especiais para congressos e pacotes românticos. Diárias em apartamentos confortáveis com café da manhã, estacionamento, internet gratuita e piscina. Brumado Hotel, Avenida Afonso Pena, número 743. Reservas 3041-2222. Ou visite nosso site www.brumadohotel.com.br. Brumado Hotel, exclusivo para o seu bem-estar. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Contar a sua história, venha nos conhecer. O melhor ensino, a maior aprovação. Os melhores professores esperam por você. O melhor lugar para ser um campeão. Colégio Status, encontrei o meu lugar. Colégio Status, 3025-2010. Colégio Status 92 FM. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h47, 12h47 é o Giro Notícias, aqui na Rádio da Família, 92,3 FM. E o debate hoje em Brasília, já demos essa notícia na questão do Supremo Tribunal Federal, que pela manhã já teve o voto do relator, o ministro, sobre a prisão em segunda instância em nosso país. E para o período da tarde, após as 2 horas, o Supremo voltando a se reunir para dar sequência a este julgamento, essa decisão importante que poderá colocar nas ruas vários presos Brasil afora. E veja esta questão que acontece agora em Campo Grande, em frente ao fórum ali, manifestação dos motoristas de aplicativos. Eu comparei lá, no caso, a postura americana com seu Congresso e com o Poder Judiciário, sistema prisional nos Estados Unidos.
E a Operação Omertá, aqui em Campo Grande, investigando e prendendo várias pessoas ligadas ao crime organizado, numa milícia que assassinou diversas pessoas aí nos últimos anos. O Jornal Correio do Estado de hoje tratando do assunto, a imprensa de um modo geral aqui no Mato Grosso do Sul. E o diretor do Presídio Federal de Campo Grande diz que o preso Jamil Nami não precisa de ajuda. Relatório contraria a tentativa dos advogados de defesa de conseguir prisão domiciliar ou evitar transferência do preso e de outros demais que estão presos, o filho, Jamil Nami filho, e outros presos da Operação Omertá, para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em resposta ao ofício da coordenação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, o diretor do Presídio Federal informou que Jamil Nami deu entrada no estabelecimento no dia 12 deste mês e no momento encontra-se em período de inclusão, visando a sua adaptação ao regulamento penitenciário federal. Nesse período, Jamil Nami foi submetido a consultas médicas iniciais, além de atendimento nas áreas de enfermagem, farmácia, psicologia, jurídica, assistência social, educacional e terapia ocupacional, como fins de levantamento de dados pessoais e sua personalidade, objetivando a classificação e individualização da pena. Ainda nesse período, conforme a direção da unidade, Nami não apresentou sinais de nada que prejudicasse suas atividades diárias na cela, a não ser as naturais relacionadas à sua idade, mostrando-se apto para a realização das tarefas cotidianas, como caminhar, alimentar-se e outras sem qualquer auxílio, seja humanos ou seja mecânico. Por conta do relatório do presídio, o GAECO manifestou-se pela permanência do acusado de crimes, Jamil Nami, em unidade federal, uma vez que ele não faz jus à prisão domiciliar reservada para casos de pessoas extremamente debilitadas por doença grave. Contrariando, portanto, o relatório do diretor do presídio, as manifestações da defesa do acusado. 12h50. O programa está recebendo aqui no WhatsApp algumas situações que nós vamos encaminhar ao município, responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. Nós temos um ouvinte que um pintor, ele é profissional de pintura e está pedindo uma ajuda para o pai com diabetes. Foi a um hospital para fazer uma cirurgia no pé e está pedindo, sensibilizado, a ajuda das pessoas. É um assunto que nós vamos encaminhar aqui para vereadores e também ao gabinete do prefeito Marquinhos Trade, né? O amigo ouvinte de profissão pintor, não vamos divulgar o nome, para manter o seu anonimato em desespero, necessitando de assistência social. A produção do programa vai encaminhar os responsáveis, né? A Secretaria Municipal de Saúde, através da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Campo Grande. Estaremos encaminhando daqui a pouquinho, portanto, às autoridades, um caso como esse aqui, 12h51. Voltando ao debate aqui da Lei Geral de Proteção de Dados com o advogado Samuel Riz e o Ed Oliveira, especialista em segurança da informação e proteção de dados. Para os dois aí, e para os nossos ouvintes, que tipo de orientação e para que situações de diagnóstico, além daqueles que foram elencados, que essa lei vai nos proteger, hein, Ed? Bom, a lei ela garante alguns direitos aos portadores de dados pessoais, né? Entre eles eu poderia citar, por exemplo, a questão da transparência. Então todo cidadão, a partir da vigência da lei em agosto do ano que vem, vai poder entrar em contato com a empresa e perguntar como os meus dados pessoais são tratados aí dentro. E a empresa ela terá de responder, olha, os seus dados pessoais são tratados nesse caso, ou trocamos seus dados pessoais com as empresas XYZ. Então, é um direito, será um dos direitos, né, do titular de dados pessoais, a transparência e informação, né, direito de informação sobre como seus dados são tratados pelas organizações. Como que dá para saber, identificar que você está sendo usado, você está sendo vítima, e às vezes você não. Por exemplo, setor bancário.
companhias telefônicas. Nós temos uma série de denúncias, e aí a indignação é geral, porque a gente fica com a sensação que as coisas não funcionam. Será que essa lei geral, olha o nome, lei geral, ela poderá se chocar com outras leis, com uma série de órgãos aí, doutor Samuel? Sim, basicamente essa lei, ela age, ela interfere no nosso dia a dia como cidadãos, nas nossas relações básicas de consumo, por exemplo, como o Ed acabou de dizer, numa simples compra, num simples preenchimento de cadastro, mas ela também observa outros regulamentos que existem no país. Por exemplo, existe um direito também elencado na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei o direito ao esquecimento dos seus dados. Você pode muito bem chegar numa empresa que você não quer que os seus dados estejam mais lá, numa operadora de telefone, por exemplo, eu quero que vocês simplesmente apaguem os meus dados e não os utilizem mais. Né? O que vai acontecer? As pessoas não podem confundir isso achando que elas podem pedir exclusão do nome delas do Serasa, por exemplo, né? Dos órgãos de proteção de crédito. Elas não podem simplesmente usar o direito do esquecimento para excluir o seu nome de órgão de proteção de crédito com vistas a utilizar para financiar. No Brasil tem uma prática que envolve aí o segmento empresarial de eventos, não é? Os colegas, colunistas sociais, quem trabalha com eventos em geral, da produção de listas, né? Fulano vai lançar um produto X, tal, uma empresa, inaugurar, ou celebrar uma data, alguma coisa, enfim, há profissionais que vendem esses dados. Eles estarão sob os aspectos aí dessa lei geral? É importante. Hoje conversamos sobre isso, tivemos uma discussão no nosso escritório justamente sobre esse assunto. A lei ela não proíbe as pessoas de terem listas, de terem cadastro, de terem nomes armazenados. Ela regulamenta. Então, as empresas de evento que se utilizam dos dados pessoais, como nome, CPF, RG, enfim, e-mails, dados que levem ao conhecimento, à identificação de uma pessoa, elas vão passar a ser reguladas, né? Então, todo o processo dela, todo o mapeamento de processo interno, como ela trata, onde ela armazena, que tipo de estrutura ela tem para que esses dados não sejam invadidos ou mesmo sejam vazados. A lei regula isso, ela não proíbe. Então, essas empresas, sim, serão impactadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas no sentido de regulamentação, não de proibição. E assim, trabalhando dentro dos critérios da lei, observando que o que a lei impõe, a empresa ela vai estar livre de qualquer sanção. Caso aconteça um incidente, um vazamento específico de dados, ela também, uma vez tendo trabalhado para se tornar, para estar em conformidade com a lei, ela vai ter como se defender perante justamente aquela Agência Nacional de Autoridade de Dados. Nós, profissionais do jornalismo, veículos de comunicação também, a nós pode ser imputada alguma pena, dependendo de um tipo de informação, de notícia, enfim? Olha, a lei ela traz algumas proteções específicas sobre, por exemplo, quem trabalha com pesquisa. Pesquisa. Tá. Então, ela estabelece, por exemplo, que agências de pesquisa, elas podem fazer uso desses dados, mas, à medida do possível, que haja anonimização de algumas informações. O anonimato é fundamental para o Instituto de Pesquisa. Exatamente. Então, olha aí, hein? Exatamente. Aumentem muito a responsabilidade, hein? Porque existe até uma lógica nisso, né? Vamos pegar o exemplo de uma empresa de pesquisa da área médica. É importante para que ela saiba, de repente, se um medicamento A ou B está fazendo efeito, mas ela não precisa saber exatamente o nome dessas pessoas. Né? Talvez uma idade para uma questão de estatística, mas não quem é esta pessoa. Então, deve-se ter esse cuidado. E as empresas que fornecem esses dados a esses órgãos de pesquisa, por exemplo, devem, na medida do possível, é o que a lei diz, anonimizá-los, né? Que é remover essas informações mais sensíveis. Interessante, hein? Olha, já estamos no finalzinho do programa, 12h57, para fechar e deixá-lo bem à vontade as considerações finais. E deixe também, Samuel Riz, aí a forma do nosso ouvinte acessá-los aí, quem quiser mais detalhes, aprofundamento, enfim, esclarecimentos, fique à vontade. Sim, nós temos, mais uma vez, obrigado, Arthur, a Rádio Hora, pela oportunidade. Nós temos aí 2 canais que a gente coloca à disposição, que é o nosso Instagram, que é @dataguardian. Temos também o e-mail consultoria@dtguardian.com.br.
a gente pode estar respondendo e ajudando a esclarecer algumas dúvidas que surgirem, né? E também dizer que, como a gente disse, a gente coloca a Lei Geral de Proteção de Dados, coloca o país num novo patamar nas suas relações comerciais, relações institucionais e até mesmo relações trabalhistas. Protege também a criança e o adolescente, existem vários itens da lei que olham isso com muito cuidado. Então o Brasil realmente entra praticamente na vanguarda junto com a Europa em matéria de proteção de dados e privacidade. Muito interessante, obrigado pela sua visita aqui. Ed Oliveira também, muitíssimo obrigado, você como um especialista nessa segurança da informação e proteção de dados. O brasileiro tem uma grande parcela da sociedade que gosta de expressar aquela frase popular: a minha vida é um livro aberto. Olha quantas pessoas incorrem em erros com essa conversa, principalmente agora, né, com redes sociais também, que as pessoas familiares acabam se expondo. O brasileiro precisa ficar ligado, né? É verdade, Arthur, obrigado pela oportunidade. E eu costumo dizer, um livro aberto depende da página onde está aberta, né? É importante que o cidadão tenha consciência de que a segurança da informação, das suas informações, começa com ele mesmo. E quanto ele mais se inteirar dessa lei, mais ele poderá exercer os seus direitos, cobrar dos órgãos públicos, né, que eles atuem incisivamente, adequadamente, para garantir os seus direitos. Porque o que a lei veio garantir, mesmo veio estabelecer, é que todo cidadão possa tomar decisões sobre os dados que são deles, não são das empresas, das organizações, são de cada um, né, que fornece para uma consecução de um serviço. Quer se interessar um pouco mais suas redes sociais também? Fica à vontade. Vocês podem me procurar como Ed Oliveira no Instagram, @EdOliveira, e o nosso site, né, acho que faltou só passar o nosso site, que é dtguardian.com.br. DT de data, né? DT. DT. Legal. Guardian.com.br, tem diversas informações interessantes sobre essa temática lá. Muito obrigado aos dois por compartilharem os conhecimentos, e a gente, em oportunidades futuras, enfim, principalmente na vigência ano que vem, já renovando o convite para a gente bater um papo sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados. Giro Notícias volta amanhã com toda a equipe: Marco Antônio Marrom, Márcio Pena, Giro Rondon, né? Ótima recuperação, produção da Rafaela Moreira e do Alex Dantes. Eu estarei amanhã às 7 em ponto aqui no Jornal da Hora com toda a equipe no Jornal da Hora. Informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.